Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Nós temos de Deus, dois juramentos. O primeiro juramento é o que você já sabe, quando Abraão aceitou oferecer o filho dele como sacrifício. E isso arrancou de Deus um juramento de que iria abençoá-lo, embora não tivesse necessidade disso, mas Deus fez questão de firmar, de carimbar, de fazer algo mais do que ele tinha feito, que é o juramento. Jurei que te abençoarei e a tua descendência. E Deus tem abençoado, não tenha dúvida. Conforme ele prometeu a Abraão, ele cumpriu e tem cumprido. Agora, se ele tem cumprido para com Abraão as promessas, não vai cumprir para com Abraão, os filhos de Abraão na fé, as mesmas promessas? Quer dizer, ele não pode falhar. Deus não pode falhar comigo, que creio na fé de Abraão. Deus não pode falhar com você, que crê na fé de Abraão. Não é verdade? Então, quando nós, ou se por acaso nós, deixarmos de permanecer, se nós deixarmos de continuar, dar continuidade a essa fé, se nós desanimarmos no meio do caminho, se nós vacilarmos na fé, como aconteceu com os filhos de Israel no meio do deserto, então a bênção se torna uma maldição, porque diz o Senhor: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso aqueles que foram desobedientes, aqueles que foram rebeldes à minha palavra. Quer dizer, a bênção com juramento para os que são obedientes, os que permanecem na fé, os que perseveram na fé. Mas há a maldição para os que desanimam, para os que olham para trás, para os que, a exemplo dos filhos de Israel, quando saíram do Egito, e lá no deserto, que viram coisas magníficas, porque Deus enviou a carne, Deus enviou o pão, Deus enviou a água, Deus supriu todas as suas necessidades. Mesmo assim, eles reclamaram e reclamavam, eles se rebelaram. Então Deus ficou irado. Quer dizer, se a fé agrada a Deus e traz os benefícios, a incredulidade faz provocar a ira de Deus e traz as maldições, porque Deus disse: jurei na minha ira. Quer dizer, Deus teve um momento de ira, jurou que não deixaria que aqueles rebeldes entrassem no seu descanso, e não entraram de fato, de verdade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos falando aqui de pessoas que creem. Nós não estamos citando aqui o universo dos incrédulos, não. Nós estamos citando aqui os que creem e perseveram e os que creem, mas não perseveram. É isso que nós estamos falando. Nós estamos aqui tecendo comentários a respeito dos que creem e permanecem crendo, e dos que creem ou dizem crer, mas não permanecem. Aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus. Hebreus 3:12. Podem pensar que ainda são verdadeiros cristãos. Eles pensam até que são verdadeiros cristãos, porque eles vão na igreja, eles, de certa forma, são dizimistas, acredito eu. De certa forma, eles fazem atender a alguns oráculos da igreja, do cristianismo. Mas, na manifestação da fé do dia a dia, da permanência, da perseverança, minha amiga, meu amigo,
nesse ponto, então eles voltam para trás, eles param. E é isso que Deus está falando e cobrando. A verdade é que há uma indiferença com respeito à atitude de fé. Há uma indiferença com respeito aos sacrifícios. Eu não estou falando isso para que você venha ser convencido a participar da campanha de Israel e faça o seu sacrifício. De maneira nenhuma. Pelo contrário. Só faz o sacrifício aquele que crê. Esse que crê tem o privilégio de sacrificar, porque vai naturalmente conquistar pela sua própria fé. Agora, eu não vou perder o meu tempo tentando convencer os incrédulos, ou mesmo os crentes incrédulos, a fazer o sacrifício. De maneira nenhuma. Eu estou apenas pregando a palavra de Deus. Se você quiser ler, tomar maiores informações, leia o capítulo 4 de Hebreus e você vai ver. Porque ele diz aqui explicitamente, aqueles que, por terem um coração incrédulo, se afastam de Deus. Eles podem até pensar que ainda são verdadeiros cristãos, mas a sua indiferença para com as exigências do Senhor Jesus, para com as advertências com respeito aos sacrifícios diários, porque sacrifício não é só você pegar uma boa oferta e colocar no altar. Sacrifício se faz a cada dia, a cada momento, a cada instante. Jesus disse, quem crê em mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso que ele falou? Ele disse mais. Ele disse, quem não tomar a sua cruz, quem não negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno do reino de Deus. Não pode chegar no reino de Deus. Então, cada dia a gente tem que negar a nós mesmos. É verdade ou não é? Cada dia a gente tem que negar a própria vontade, os desejos da carne. A cada dia nós temos que tomar a cruz pesada, colocá-la nos ombros e seguir Jesus. Ora, minha amiga, é fácil? Não, não é fácil. Mas é o sacrifício. Eu já contei para vocês várias vezes, talvez alguém não tenha pego essa história do sujeito que queria chegar na cidade santa, Jerusalém. E ele, então, sonhando para chegar nele, queria saber como fazer. Então o anjo apareceu para ele, lhe deu uma cruz e falou, você segue sempre nessa mesma direção. Não dobre nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie nem para um lado nem para o outro. Vai nessa direção e carrega essa cruz que você vai precisar dela. A cruz era muito pesada e o sujeito então começou a carregar a cruz, arrastando a cruz. Não era fácil. E todo dia ele carregava a cruz, levava a cruz pesada e machucava os seus ombros. Chegou um momento que o diabo apareceu para ele, quando ele estava muito cansado, o diabo apareceu e disse assim, vem cá, você não precisa carregar essa cruz desse tamanho, rapaz. Você pode torná-la mais leve. Como? Você corta os braços, ela vai ficar menor, o pé da cruz, você diminui tudo. Você, ao invés de carregá-la nos ombros, você vai carregá-la debaixo do braço. Então, essa ideia supostamente boa, que facilitaria, porque as facilidades é que dificultam a nossa fé, o desenvolvimento da nossa fé em Deus. As facilidades é que tornam impossíveis a realização de grandes milagres, a conquista de grandes milagres. As facilidades. Você vê que quantos são os crentes que vivem na facilidade, agradam a gregos e troianos. Estão aí para agradar A, B e C, não ficar mal com ninguém, porque não querem ser perseguidos, não querem ser incomodados, não querem ser presos, não querem ser perseguidos. Então, o sujeito achou boa ideia que o diabo deu, pegou a cruz e foi andando na mesma direção, não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda, e ele foi andando até mais rápido. As feridas
se cicatrizaram no seu ombro e ele ficou muito bem. Até que ele chegou e avistou ao longe a luz maravilhosa da cidade de Jerusalém. E quando ele se aproximou, quando ele estava quase chegando, havia um grande precipício, um enorme precipício, e não havia ponte. Então o anjo apareceu para ele novamente e disse: cadê a cruz que eu te dei? Se você tivesse a cruz que eu tinha te dado, você colocaria a cruz de um lado e outro e poderia atravessar para a cidade de Jerusalém. Mas você cortou os braços e o pé da cruz, então agora o que você acha que vai acontecer? Ele ficou para trás. Então assim são muitos crentes, querem facilidade, querem seguir o caminho das águas. Você sabe que água, o rio não sobe morro, o rio desce. E tem muita gente assim, querendo as facilidades. E na fé cristã não existe chance nenhuma de facilidade. Porque quem quiser seguir Jesus, quem quiser ser cristão, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz, tem que segui-lo a cada dia. E isso é muito custoso, é muito caro, é muito difícil, é muito sacrifício. E nem todos estão aptos para pagar esse sacrifício. Porque é muito difícil. Minha amiga e meu amigo ouvinte, quem vai definir a sua fé? Quem vai definir a sua salvação? Deus? Não. Eu? Não. A igreja? Não. Seus amigos? Tampouco. O único que vai definir a sua fé, se ela serve ou não, é você, através de atitudes sacrificiais. Sem sacrifício não há salvação. Por quê? Porque a fé exige o sacrifício. A fé clama por sacrifício. A verdadeira fé. Não havendo sacrifício, não há salvação. Você tem que sacrificar. Não vem dessa história, pela fé. O justo viverá pela fé. Claro que é pela fé, lógico. Mas a fé exige sacrifício. Jesus disse isso. Jesus falou, olha, se você não negar-se a si mesmo, não tomar a sua cruz e não seguir-me, como que você pode chegar no reino de Deus? Não tem condição. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Você pode ler e achar essas frases, porque não é uma vez só não, são duas vezes, no capítulo 4 de Hebreus. Nós temos na Igreja Universal muitas reuniões. Mas nós temos dois tipos de reuniões. O primeiro tipo de reunião é a busca e recebimento do Espírito de Deus. Então, todos os domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, bem como às quartas-feiras, pela manhã, 10 horas, e também às 8 da noite, nós temos essas reuniões de busca do Espírito Santo. Quando as pessoas entregam os seus corpos, entregam suas vidas, sua matéria, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo quer incorporar em você, para que você tenha uma vida plena de comunhão com Ele, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida de comunhão íntima com Deus. Ora, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente recebe o tudo de Deus. Então nós temos essas reuniões especiais para quem quer
receber o Espírito Santo. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus está pronto para saciar a sua sede, a sede do seu espírito, para que você seja saciada. Agora, nós temos outras reuniões, outro tipo de reunião, que é as conquistas. Por exemplo, às segundas-feiras nós temos a conquista econômica. É um direito dos filhos de Deus comer do bom e do melhor e viver uma vida regalada neste mundo. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, às segundas-feiras, nós temos aquela reunião ou aquelas reuniões de conquistas econômicas. Você não deve ter medo de querer ficar rico. Você não deve, de forma nenhuma, querer manter a sua pobreza, porque Deus criou todas as coisas para os seus filhos. Então, às segundas-feiras, nós temos reuniões especiais para quem tem fé para ser um empresário bem-sucedido, tem fé para conquistar mundos e fundos. Você sabe, Paulo fala, cada um tem a sua própria fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, e há quem tenha fé para comer os dois. Então, cada um tem a sua própria fé, mas cada um tem que ter a sua fé bem definida, para que não venha deixar a dúvida, impedir, emperrar a sua fé. Então, nós temos, durante a semana, reuniões para as pessoas resolverem os seus problemas pessoais. Mas, aos domingos e às quartas-feiras, as reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus são dedicadas às pessoas que têm sede do Espírito Santo. Não há nada mais precioso, mais glorioso, não há nada mais rico do que o Espírito de Deus. Se eu estou vivo e se eu conquistei alguma coisa nesse mundo, eu devo ao Espírito Santo. Se eu enfrentei lutas e tenho enfrentado lutas e tenho sobressaído, se eu tenho vencido os meus problemas pessoais, se eu tenho vencido os meus adversários, aqueles que me odeiam, é porque o Espírito de Deus está sobre mim, ou tem estado comigo. Então, o Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.